Entrada 17. Mistérios e esquisitices? Fodam-se elas. Existe uma sensação tipo... coisas voltando, grandes eventos, sabia? A mão do destino agindo e tudo isso. Só que nada disso importa. Não pra mim, nem um simples galho lançado. Exemplo disso, Jamie e Lance voltaram depois de jogarem o corpo fora. Tiros, eles disseram. Nós ouvimos explosões! Eu imaginei aqueles soldados crucificados em Halton. Eu imaginei talvez uma mandíbula podre com uma granada. E ainda não podia me importar menos. Pô, mano, que destino triste a Sofia e o menino teve. De verdade, cara, eles não mereciam isso. Os sinos sinalizaram ao meio-dia. Um barco passando no horizonte. Tentei muito olhar interessado. Estávamos todos lá, parados, feito punheteiros. Claro, os vendo desaparecer. E todo mundo ali fazia suas suposições. Nossa, o que será que eles estão planejando? Nossa, eles já devem ter visto a gente. Falatório, falatório, falatório. Eu não. Você pega o que consegue, se lembra? Essa é a regra. Eu irei até você e adicionarei uma cláusula minha. Você faz o que deve, diário, e pega o que precisa. Tudo mais é apenas besteira. E voltamos ao passado. E o careca dizia a alguém: precisamos dos seus suprimentos. Ele falava com uma mulher que estava cuidando de alguns idosos e ela dizia: você não vai ficar com eles. Seu nome é Irmã Teresa. Mais tarde, muito mais tarde, ela me disse que era Christine Aoilin, que se pronuncia Elin, mas escolheu um novo nome quando se juntou às Irmãs Religiosas da Misericórdia. Ela disse Freira Mais Branda. Ela disse que estava trabalhando na capela do hospício há 2 anos. Ela disse que quando tudo aconteceu, ela foi a única que não fugiu. Ela era uma valente, Teresa. Eu descobri isso sozinho no fim, mas com o tempo vi o rosto e os olhos e o desafio. E Charles Xavier dizia: alimento desperdiçado nos esqueletos, garota. Ainda é útil, eles não. E do jeito que ele olhava para ela, é pior de tudo, eu vi Agnes olhar para ele também. Venha junto, com a gente. Pobre e elegante Agnes, enjoada de ser o objeto da atenção dele. Agnes se aproximava dela e a incentivava que ela deveria ir com eles, dizendo que ela não pode ficar ali. Mas ela se recusa, dizendo que não pode deixá-los. Charles Xavier pede uma confirmação, mas você e eu ficaremos na dúvida porque agora estamos na hora do sorteio. E o nosso Dom dizia que em 4 dias eles partirão. 4 bravamente irão se aventurar para fora do santuário, para a parte selvagem, e retornar, se o destino quiser, com os suprimentos que tão desesperadamente precisamos. Uma missão altruísta, assim proclamava Dom. Só que o Dom tava enchendo o saco, falando. Aí ele retomava, vamos lá. Primeiro nome, Tabitha. Pô, que isso, logo a minha waifu. Segundo convocado, Celine. Rapaz, vai ter que ir lá fora enfrentar os Crossed. Terceiro convocado, Viceroy. E a Elisa perguntava: quem? Era aquele velho ali que eu nunca nem tinha visto ele na minha vida. Aí o Dom ia lá e pegava o último convocado. Aí ele olhava, o escolhido era o desse. Mas ele tinha feito aquele acordo com o cheque. E o cheque interrompia para falar o seu magnífico monólogo. Se estão lendo isso... se alguém estiver lendo isso, escute. Eu sou um covarde. Eu não tenho habilidades úteis, mas eu entendo esse mundo melhor do que a maioria. E melhor, eu ainda sei precisamente do que eu tenho medo. E isso me torna poderoso. Então, eu trapaceei. Trapaceei a mim mesmo. E você, diário. Mais que qualquer um. Cheque! Assim dizia Reb. Ele sabia do que estava tentando escapar. Eu venci. E assim acabava o nosso capítulo 21. Entrada 18. Eu sinto muito. Talvez eu deveria ter dito mais cedo o plano, o objetivo. Francamente, não ousei escrever antes. Parecia tão feio, não é? Tão estúpido. Eu achei que talvez estivesse preocupado, que olhasse para essa página e percebesse que estava ficando louco. Mas não, se foda. O segundo que Reb disse meu nome, eu sabia que estava certo. Estava certo em fazer isso, estava certo em trapacear. Gostaria de poder articular o porquê. Coisa de escritor, sabe?
Eles estão fazendo planos agora, esquemas, listas de compras. Os outros, meus amigos viajantes, estão aterrorizados. Eles não entenderiam se nunca descobrissem. Trapacei o sorteio para que pudesse ir com vocês. Então por que, cheque? Sobre o que é isso tudo? Eu te direi o que não é. Não é sobre a raiva, é sobre ir lá e matar algumas daquelas coisas. Não é preciso ir para procurar problemas. Tipo loucura, violência, eu não poderia dar a mínima sobre a filha do Des. E ali, o Dom gritava com o Des, falando que não tinha como trocar os voluntários. Se escolheu, tá feito, já era. Ou Elisa, a quem estive olhando com inveja o dia todo. Os chefes precisavam gostar deles para mantê-los fortes. Os durões, os úteis, enquanto os tipos como eu saíam para morrer. Quase parece altruísta. Aquele truque que eu fiz com o Reb como garoto? Eu acho que tinha continuado com isso se tivesse pedido pra ficar? Porra, não. Ele quer que eu vá tanto quanto eu. Por isso que o irrita muito. Pra registro, eu passei a maior parte do dia aqui em cima, tentando imaginar seu turno final. Assim, Dom chamou. Maldito previsor de desgraça. Mas quem o chamava era Roxane, que dizia: amanhã em 20, vamos começar a pré-eleição. Os gêmeos estão fazendo um jantar de despedida. Aí papo vai, papo vem, e a Roxane dava a notícia que o Jackson ia junto com eles, pra dar uma forcinha, né? Aí o cheque, bacana. Só que aí o cheque, ele viu um barco ali na frente. Era o barco dos Crosser, 2 homens e uma mulher. Aí ela pegava uma perna e botava lá. Lá. E aí o cheque ficava em choque. Ele pensava, não, ela parece com uma pessoa, mas não pode ser ela, não pode. Em seu monólogo, ele disse que tem 30 anos e que passou metade desse tempo deixando sua imaginação no papel, sonhando sobre a merda que ia escrever, por diversão, validação, o dinheiro, né? E agora está frio, inútil e cansado, e as pessoas costumavam o chamar de sortudo, e ele é. Ele sabe que é. Estar ali, nesse refúgio, ele era um sortudo. Mas essa merda de vida não parece ser sorte. Não mais. E não lhe resta mais ninguém para escrever e nada para fazer com a merda do seu cérebro. A não ser se lembrar. Se lembrar cada coisa nojenta que ele já fez. Puta merda, era ela mesma. E o cheque ficava em choque, abismado. E a Roxana até perguntava: cheque, você tá bem? Aí ele falava: não, tá tudo bem. E em seu monólogo, ele dizia: Tiago, morrerei se eu ficar aqui. E enfim chegava a noite, o horário onde tudo aconteceria. E ele dizia em seu monólogo que sumiria feito a pobre Sofia, ou apenas esperando por um pouco de terror e ação para acabar com tudo isso, todo esse tédio da rotina. Ele precisava de uma missão, um significado, um objetivo, um propósito. Alguma coisa temporária, algo terrível, algo, se ele sobreviver, então pode dormir. É sua própria lição realmente, a primeira que já escreveu até ali. Sonhadores nunca duram. E então se encontraria em um pesadelo. E assim acabava o nosso capítulo 22 e o nosso primeiro volume.